Sejam bem-vindos aqui ao Live Stage da Hip Hop Culture News na Comic Con Portugal. O meu nome é Rui Alves de Sousa e tenho aqui comigo o Miguel Ancho Prado, na minha humilde opinião, um dos grandes autores da BD contemporânea, autor de livros fantásticos como O Traço de Giz, A Vida é um Delírio, O Pacto da Letargia e, se calhar, Miguel Ancho, antes de mais, muito obrigado. E antes de mais começamos pelo Pacto da Letargia, porque está um primeiro volume publicado, mas é supostamente uma trilogia. Quando é que vamos ter mais novidades à volta disso? Porque, entretanto, acho que o primeiro já foi há 2 anos, em 2020. Há 2 anos, sim. E, de feito, a ideia inicial não foi de fazer uma trilogia, não é uma trilogia planificada como tal. Eu comecei a escrever o roteiro do Pacto da Letargia e aqueles personagens, aqueles espaços, aquelas estruturas narrativas iam deixando nas beiras coisas por explorar, possibilidades. Sim. Então, quando rematei de escrever este primeiro roteiro, compreendi que tinha material para fazer outra história que não era uma continuação da primeira, mas que de algum jeito participava da mesma cosmologia, então há algum personagem que aparece também na outra história, muitos que não participam. E quando comecei a preparar o esquema, a estrutura dessa segunda história, vi que havia uma terceira também. Então, foi uma coisa que foi descobrindo ao longo do caminho. O que aconteceu foi que finalmente compreendi, há perfeitamente a possibilidade de fazer 3 histórias que são autónomas, que funcionam sem necessidade de conhecer as outras, mas que quando o leitor remate a leitura das 3 histórias, terá uma ideia mais ampla, mais completa desse universo. Agora estou a rematar o livro no que estou a trabalhar neste momento, que é uma segunda história dos personagens que eu apresentei num livro que chamou Presas Fáceis. É um policíaco, os protagonistas são 2 inspectores, foi lançado cá em Portugal e tinha como pano de fundo a crise financeira. A crise financeira. Então, quando rematei o Pacto da Letargia, eu não gosto de fazer de jeito continuado durante muito tempo o mesmo tipo de história, porque fica ao final torna-se aborrecido. Então, quando rematei a primeira, falei com os meus editores, falei, tenho necessidade de poner um pouco de tempo de separação. Então, alguns deles, o editor francês, o editor espanhol, falaram para mim, se calhar era uma boa ideia fazer uma segunda história dos policias. Eu não gosto de fazer séries. Não, mas não tem por que ser uma série, mas 2, 3 histórias com estes personagens, tá bom. Havia também uma matéria que eu considerava que podia ser desenvolvida assim, num relato policíaco. Então, estou a trabalhar nessa. São 78 páginas, faltam por fazer 20, estão desenhadas, estou pintando. Então, suponho que no primeiro trimestre do ano que vem estará o livro rematado. No momento que eu remate este projeto, começarei já com o seguinte dos pactos. Mas surpreende-me a questão das Presas Fáceis, porque foi um livro que foi lançado cá, eu li e achei muito interessante toda a conjugação da história policial com um retrato da crise. Social, sim. Para esta sequela, entre aspas, qual é que foi esse, se é que pode dizer, esse tema que encontrou para justificar uma segunda história? Quando eu
falei cos editores depois de facer Ardalén. Sim. Eles disseram para mim, então, qual é o projeto que pensas desenvolver? E falei, eu gostaria de fazer uma... Há duas coisas que não fixera antes. Não tivera nunca feito uma aventura, assim, entendida como tal, ainda que não fora uma aventura canónica, mas uma aventura, nem tivera feito um policíaco. Eu gosto também, como leitor do policíaco, tenho vontade de fazer um policíaco. Então, ao final, foi o primeiro que fiz em primeiro o policíaco, depois o Pacto da Letargia, que tem um pouco esse espírito de aventura. E a minha ideia com o policíaco era fazer um policíaco, mas esse sim, canónico, esse que era de entretenimento. Sim. Aparece alguém morto, chegam os polícias, fazem uma investigação e acham um culpável. E então, lembro perfeitamente, foi uma manhã preparando um pequeno almoço e tal, a Rádio Post escuta a notícia de um casal de velhotes que se suicidam por ficar nesta situação desprotegida, desamparada, perdem todo, perdem as poupanças, perdem a propriedade do apartamento, perdem tudo e tal. Então eu pensei, esta é verdadeiramente a história que eu tenho que contar. Fico convicto de que que não estou arrependido, mas estou arrependido de que o que para mim ia ser um jogo narrativo acabou convertido num tema para fazer um projeto de quadrinhos de banda desenhada. O problema é que estás 2 anos com esse tema em riba da mesa. E não é como quando um projeto de audiovisual, é certo que pode dilatar-se 2 anos, mas você está a fazer muitas outras coisas, preparando o financiamento, a produção, mas na banda desenhada não, você chega às 9 ao seu estúdio, lá está a página com essa história, com esses problemas, e quando a história tem relação com a realidade, ainda por riba, e se é a atualidade, eu ficava trabalhando na história, escutando todos os dias como essa crise ia evoluindo, como cada vez era mais gente a que ficava prendida nesse problema. Então foram 2 anos de mal-estar. Quando acabou, só queria era também afastar-se de tudo isso. Não era prazenteiro. Sim. E agora volvi a repetir o mesmo erro. Exatamente o mesmo. Então, quando dizem, bueno, faço outra história da parelha de polícias, tá bom, então o que vai fazer? Não, agora quero fazer algo mais superficial. Não, tá bom. Então, também uma notícia de pornografia infantil. E no primeiro momento, eu não posso resistir, eu tenho uma vontade, penso que todos os meus livros, de um jeito ou de outro, têm sempre um certo componente social. Há sempre uma... Então, ante esta notícia, eu disse, eu tenho que falar disto. E foi uma decisão horrível, horrível, porque foi entrar num mundo realmente abjeto, terrível. Sim. Por fortuna tenho a mesma ajuda que tive no primeiro, há um alto comissário da Polícia Nacional em Espanha que me serve de conselheiro e tal, e ele forneceu-me de muitos dados importantes. Então é uma realidade terrível, porque é um mundo delictivo, não sei como chamar-lhe, no que realmente não há estruturas mafiosas, não há... Não, o 99% é sempre num entorno familiar, da gente mais perto das crianças. Então, depois, as redes que há são redes de distribuição, mas
o que é a origem do feito. Então, eu já tinha tomado a decisão, já começar a escrever, então disse, não, tenho que continuar. Mas agora estou desejando rematar a história, porque é realmente... uma das coisas que mais me preocupou durante todo o tempo foi precisamente não fazer uma história morbosa. Eu não queria... Então, sim, porque o tema já de si... quis colocar o foco sempre sobre os adultos. Então, a criança, todo mundo sabe que acontece, não precisamos de amosar, de mostrar essas situações. Então, a mim o que me interessa é o conflito ético-moral dos adultos que estão dispostos a dar esse passo, a fazer isso. Eu espero que... Fico com muita curiosidade em relação ao livro, espero que se liberte dele o mais depressa possível, porque de facto o Miguel Anjo já no primeiro livro já foi o que foi, agora neste segundo eu nem quero imaginar um terceiro, espero, enfim. Mas há pouco falou da questão de se levar 2 anos com um livro de banda desenhada e disse que no audiovisual a pessoa vai estando a fazer outras coisas, mas se calhar por alguma razão o Miguel Anjo só fez um filme, não é? O de Profundis. Não, um filme, sim. Fiz um filme. Que aquilo deve ter sido muito... Claro, eu tinha participado já em grandes produções, quando estive a trabalhar Men in Black, na série, foram 4 anos a trabalhar na série, fiz também depois colaborações mais curtas em produções mais pequenas, fiz uma série na televisão da Galiza, que foram 15 episódios, de meia hora, então... Mas era sempre um trabalho em equipa. Sim, então, sim. Como é qualquer produção. Mas para mim a obsessão durante todo aquele tempo era... Eu venho da banda desenhada. E ademais de fazer a banda desenhada, a minha banda desenhada. Eu escrevo roteiro, eu desenho, eu não tenho assistentes, nunca trabalhei com assistentes. As vezes que eu colaborei mesmo com a escrita de outra pessoa, pois foi com Neil Gaiman para fazer o Sandman, com Nano Luna para fazer o Montano há muito tempo, e com Laura Esquivel quando fizemos aquele romance A Lei do Amor. Pero o resto do tempo eu sempre trabalhei sozinho. Então a minha ideia era animação. Se eu puder fazer uma história minha, desenhada por mim, pintada por mim, tudo por mim, eu gostaria de fazer isso. Então, estive muito tempo aguardando ter as ferramentas técnicas e chegou um momento em que os programas de 3D tinham já partes de toda a estrutura de trabalho que permitiam manipular imagens em 2D para gerar uma certa aparência de movimento e isto. Então disse, tá bom, é muito limitado, não me permite fazer qualquer coisa, mas posso pensar uma história que eu possa desenvolver utilizando esta ferramenta. Então é por isso que escolhi uma história que transcorria no fundo do mar, então as personagens não têm que andar caminhando, correndo, perseguindo-se. É uma história muda, não há diálogos, então é só música. E com então, uma belíssima banda sonora, a banda dizer. sonora foi um agasalho, um presente magnífico de Nani Garcia, o compositor. Eu falei com ele, quero fazer isto, ti estarias disposta a fazer é uma sinfonia, porque são 80 minutos de música ininterrompida. Então não havia o problema de ter que sincronizar a boca dos personagens a falar, então foi assim. Mas, mesmo com todas essas limitações, foram 5 anos de trabalho ininterrompido. E os 2 primeiros anos foram 2 primeiros anos de muito trabalho, mas os 2 e medio, 3 últimos foram, podo jurar, não houve fins de semana, não havia sábados nem domingo, eu precisava trabalhar sábados e domingo, não havia jornadas de trabalho de 8 horas, eu trabalhava
10, 12, 14 horas, ininterrumpidamente. Non houbo ferias de verão, non puiden coller. Entón, naqueles 2, 3 anos, só puiden facer os días de Natal, Noite Boa e Natal, o Día de Reis, que en España é importante, Sim. e máis nada. Foron os únicos días nos que eu non traballei. Entón, cando eu rematei o traballo no De Profundis, fiquei moito contento, fixera aquilo que eu quería facer, unha película de animación feita inteiramente por min, deseñada por min, pintada por min. Mas nunca mais. Entón, Se é para isto. os produtores, eles sabían, eu sempre fui moito honesto. Isto non é un blockbuster, isto non é... Mas o filme correu moito ben por festivais, estivo nominado aos Goya, depois, pola temática tamén, participou en moitos festivais específicos de cine da natureza, de cine do mar, de congresos de ecoloxía. Entón, tivo unha vida moito longa, moito longa. E economicamente foi rendível tamén, foi porque non foi preciso facer un grandísimo investimento de equipa. Entón, os produtores disseron, você pode facer outra proposta que nós... Eu disse, non, nunca máis. Isto foi unha vez na miña vida e xa está. Non preciso facer máis. Continuo ligado ao mundo da animación, é un universo que me interesa moito. Participo agora, estou nun proxecto europeo, unha coprodução, mais un traballo concreto. Son director de arte, creador da gráfica, dos personaxes e dos escenarios, mais, bueno, moi limitado. Vamos agora um bocadinho mais atrás no tempo, para falar de um livro que é o Traço de Giz, que agora em Espanha saiu a edição dos 30 anos. 30 anos! Eu arrisco-me a dizer que é um livro que ganha uma vida própria, não é? É um sim, livro sim. extraordinário. Como é que o Miguel Ancho agora olha para aquele livro? Pensa em mudar, se eu pudesse mudava isto tudo? Não. Ainda hoje em dia para mim é inexplicável. É completamente... Quando eu fiz o Traço de Giz, mesmo lembro perfeitamente qual foi a primeira ideia que eu tive, que era quase unha brincadeira, que foi, eu levava máis ou menos 7 anos a facer profesionalmente banda deseñada. Entón, ao mesmo tempo, amigos meus que entraran na estrutura universitaria, que eran profesores universitarios, levaban 7 anos sendo profesores universitarios. Entón, non sei se existe tamén cá no Portugal, probablemente sí, o ano sabático, que se chama ano sabático, que é un ano no que o docente fica liberado de dar aulas, entón pode desenvolver un proxecto de investigación tal, durante un ano, ser pago, sen precisar. Eu, cando coñecín isto, dixen, isto é magnífico. Você é pago por facer o que lle apetece facer, o que gosta de facer, sen precisar dar aulas cos alumnos. Sí. O meu problema era que eu non tiña a quen solicitar un ano sabático, tiña que falar comigo mesmo e entón eu pensei, eu levaba feita os fragmentos da enciclopedia délfica, os extratos, as crónicas incongruentes, mesmo as tangências, o Montano. Levaba feito un saco de libros já. Entón disse, teño o dereito sabático a facer un libro para min, sen pensar no leitor, sen pensar no editor, sen pensar na crítica. Vou facer o que a min me apetecería facer, como se fora un presente. E comecei a escribir unha historia convencido absolutamente de que sería un fracaso absoluto comercial. E foi exatamente o contrário. Ao final explicaba aos editores todos. Agora, seguramente, se você pregunta aos editores, moitos van dicir, non, eu xa sabía que isto ia. Non, mentira todos.
De que vai a história? Não, são 3 personagens numa ilha. Numa ilha. Há aventuras? Não há aventuras. É que há. Não, eles falam entre eles. Mas de que falam? Não, da vida, não, mas que acontece? Não, acontecer não acontece nada, mas é o tempo, é uma história que fala do tempo. Não, xa, do tempo como? Então, a situação era, tá bom, íamos publicar, mas você pode esquecer já tá bom, eu gosto de fazê-lo, faço. E, para a surpresa de todo o mundo, sai o livro, a crítica é magnífica, em França, em Espanha, em Itália, no Portugal, em Alemanha. Começa a ser editado em todas as línguas, está traduzido a 14, 15 línguas, em turco, em finês, em coreano, em todas as línguas. Mas é engraçado que é muito raro um autor fazer um livro para si Sim, que é não. tão É bem por isso aceito. que, Não é é? por isso que digo que 30 anos depois eu não posso explicar porque aconteceu isso. Então, para mim, o traço de giz foi claramente uma espécie de salvoconduto. Sim, salvo-conduto, sim. Então, todos aqueles editores, a partir desse momento, disseram para mim, tá bom. Agora pode fazer tudo o que... Pode fazer. O único limite é, no momento de nós perder dinheiro, economicamente não funcionar, aí remata a história. Mas, e foi, efetivamente, a partir daí eu continuei a fazer. Cada livro era um livro diferente, cambiava de estilo. Antes do traço de giz, cada vez que eu cambiava o estilo de desenho, mas por que cambia você se tive êxito, se tive sucesso? Mas eu gosto de cambiar. Então, depois do traço de giz, para mim foi a liberação absoluta. E continua um livro extraordinário. Miguel Anjos Prado, muito obrigado. Todos os livros de que aqui falámos do Miguel Anjos Prado estão disponíveis em português. Eu sou o Rui Alves Sousa e estivemos aqui no live stage do Hip Hop Culture News da Comic Con Portugal.